Mas antes, deixa eu só recordar um pouco a função 2. Nós estamos falando, na lição 3, o tema era as 5 funções da célula MDA. A primeira função é evangelismo e integração. A segunda função, que eu vou só rapidamente recordar, era o pastoreio e o discipulado. O pastoreio e o discipulado. Então, vamos falar, só para recordarmos um pouco e para enfatizarmos algumas coisas tão importantes sobre o pastoreio e o discipulado. As 5 funções principais da célula. A primeira é evangelismo e integração. Você ganha a pessoa para Jesus e você vai fazê-la sentir como peixe dentro da água. Integração. Qual é um princípio que nós usamos muito para enfatizar o ensino bíblico de integração? Como que nós chamamos esse princípio? Como? Fator Barnabé. Purê de batata, nós vamos falar daqui um pouco. Mas o fator Barnabé que trabalha em cima da integração. Sem dúvida, purê de batata também, ele integra também. Ele integra também. Mas não é o alvo principal do purê de batata. Enquanto o alvo principal do fator Barnabé é a integração de novos convertidos e até de pessoas não convertidas ainda. Fazê-las sentir como peixe dentro da água. Lembra que no fator Barnabé, o candidato à integração, ele se torna o centro das atenções daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. E vão trabalhar para integrá-lo, tá? Então, a primeira função da célula é evangelismo, ganhar almas e integrá-las, envolvê-las na vida do grupo, ao ponto que elas vão sentir como parte daquela família. Convertidas ainda ou não, integrá-las na vida da igreja. Então o grupo familiar, a célula, se torna um ponte para dentro da família. Elas vão sentir como parte da família, elas vão gostar de participar do culto de celebração, elas vão gostar de participar da célula. Elas estão sendo integradas, elas estão sendo envolvidas. Quem são candidatos para a integração? O novo convertido, pessoa que vem de outra igreja com a bênção e a permissão, e também até as pessoas que nem converteram ainda. Elas todas são candidatas à integração. Então, a primeira função da célula é evangelismo e integração. A segunda função é pastoreio e discipulado. Agora, veja na página 31, o que nós já falamos, mas vamos só enfatizar isso. Nossos líderes de células são verdadeiros heróis, pois são eles que pastoreiam as ovelhas no dia a dia das células. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa. O bom líder de célula, ele tem a visão de águia. Ele vai garantir que todos estão sendo pastoreados, todos estão sendo bem cuidados. Mas o bom líder de célula, ele jamais vai fazer isso sozinho. Ele vai estimular os auxiliares dele para ajudar a cuidar de todos. Ele vai ajudar com que todos estejam cuidando um dos outros. Ele vai garantir que ninguém está sentindo esquecido, ninguém está por fora. Os aniversários de todos vão ser lembrados, a vida de todos vão ser bem cuidados. Sabe, irmãos, numa igreja grande, quem vai lembrar, do aniversário de todo mundo? Porque, irmãos, você pode ter certeza que daqui de cima não dá para lembrar de todo mundo, não é mesmo? Não dá para a gente garantir que todo aniversário de todo mundo vai ser anunciado, ou que se alguém teve, o seu filho ficou doente, não vai dar para todo mundo cuidar e fazer uma ligação. Sua mãe morreu, a igreja toda não vai ligar, mas na medida que a igreja vai crescendo, eu não vou nem conhecer todo mundo, nem vou saber tudo o que está acontecendo, mas o seu pastor de rede, seu supervisor, seu líder de célula vai poder cuidar bem. Isso que é a vantagem, porque alguém que está numa igreja em células e está envolvido nas células, olha o tanto de gente, quando é uma coisa bem séria, que vão cuidar dele. Com certeza o líder de célula vai cuidar bem dele.
com certeza os membros da célula vão ser mobilizados a cuidar bem dele. Então ele já está na vantagem, porque já tem muita gente cuidando dele, que se não tivesse uma igreja de célula não estaria sendo cuidado. Na medida que a igreja vai ficando grande, vai ter tantos pastores e supervisores cuidando daquela ovelha. É uma coisa tão bonita, é uma coisa tão linda. Eu lembro lá em Santarém, antes da gente entrar mesmo em células, meu irmão, eu ficava como uma galinha sem cabeça, tentando cuidar de todo mundo. Alguém ficava doente para cá, o pai de alguém morria para cá, e meu Deus, era horrível, porque mesmo eu trabalhando dia e noite, eu não estava conseguindo cuidar bem de todo mundo. E olha que a igreja era bem pequenininha, mas depois que envolveu-se nas células, eu ficava impressionado, porque eu ficava sabendo, o pai da irmã Rosalina morreu. Eu lembro que eu fui lá para visitar o pai, a família da irmã Rosalina, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa agradável, estava cheio de gente da igreja. Por quê? Porque a célula onde a irmã Rosalina congregava estava toda lá já antes de eu chegar até. O pai tinha acabado de morrer, já estavam todos lá cuidando, amando. Os supervisores, os líderes, os membros. Eu falei, que coisa bonita. E ela falou, pastor, estou tão feliz que o senhor veio, mas na realidade já estou sendo muito bem cuidada, estou sendo muito bem confortada, a igreja já está aqui representada. Que coisa bonita, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe, não existe nada como uma igreja de volta ao padrão bíblico, subdividida nas casas, assim como era na Bíblia. Os historiadores dizem claramente que assim que funcionava, porque as casas não eram grandes, então elas se reuniam nas casas. Logo, quando não tinha mais espaço naquela casa, ela multiplicava para uma outra casa, e assim por diante, espalhava. Todos eram bem pastoreados. Quem é a pessoa mais responsável para garantir o pastoreio? É o líder da célula. Mas quem é a pessoa responsável diante de Deus para pastorear? Todo membro tem que cuidar das pessoas. Você pode nem ser líder de célula, mas se você congrega numa célula, você deve ter aquela responsabilidade sagrada sobre a sua vida, para ajudar a cuidar um dos outros, ajudar a amar uns aos outros. A vida de célula é isso, é cuidando bem um dos outros, é pastoreando uns aos outros. O bom pastoreio, o discipulado, eu estou aqui na última estrela, naquela primeira parte da página 31. O bom pastoreio e discipulado de todos os membros da célula é uma das condições para o nosso crescimento futuro. Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito, tá? Aí você vai ter muitas outras considerações muito boas sobre o discipulado 1 a 1, que você pode estudar com mais calma. Mas deixa eu encerrar essa parte do discipulado e do pastoreio, que é a segunda grande, importante função da célula, dizendo o seguinte. Eu já falei isso muitas vezes, mas isso não pode ser falado demais, isso tem que ficar sendo repetido. Você que é líder de célula, e você que está assistindo esses DVDs, no TLC, aonde você estiver, então preste atenção no que eu vou dizer. É sua responsabilidade, líder de célula. Você que está querendo ser líder de célula, saiba que essa é uma das suas responsabilidades mais importantes como líder de célula. Depois de orar, orar é a responsabilidade número 1, mas depois de orar pelas suas ovelhas, a sua responsabilidade mais importante é de garantir que cada uma delas tenha um discipulador e que isso esteja funcionando como deve funcionar. Então vocês vão trabalhar com elas, vocês vão sentar com elas, garantir que elas tenham um discipulador que esteja funcionando, um discipulador que elas também estão gostando, enfim, algo que funcione de verdade. Então um bom líder de célula entra em crise, ora, jejua, mas ele garante que todos estão sendo bem discipulados, tá? Por isso, líder de célula, uma das suas tarefas principais é para você trabalhar para garantir que você tenha vários discipuladores na sua célula. O alvo é ter pelo menos 4 discipuladores, para não pesar tudo em cima de você, líder de célula.
Senão você vai precisar discipular todo mundo na célula. Isso não vai, você não vai ter tempo para isso, para cuidar bem de todo mundo um a um. Então você tem que ter vários outros discipuladores na sua célula. Vamos agora à função 3, comunhão. Diga comunhão. Tá, a verdadeira comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. A visão do purê de batatas é a grande ferramenta que nossa igreja usa para estimular e trabalhar em cima desse conceito da comunhão bíblica. O livro Purê de Batatas fala mais sobre isso. A comunhão vem do grego, cuja palavra original é koinonia, o ideal da vida cristã que deve ser experimentado por todas as famílias, todas as células e toda a igreja. Uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente, mesmo nos momentos que as pessoas não estão juntas fisicamente. Nós estimulamos os irmãos da mesma célula a ter essa comunhão através do MSN, através da internet, o e-mail, através do Skype, através do celular, conversando no telefone, demonstrando palavras de amor, palavras de fé, sabe? Não fofocando, não virando uma panelinha fechada, mas um purê aberto, porque nós falamos que se virar panelinha é porque o purê azedou, né? Virou koinonite, uma doença que às vezes atinge aqueles que não têm uma koinonia bíblica, de realmente ser bem abertos e sempre prontos para receber novas pessoas. Vamos lá naquele último subponto lá da página 32, maneiras de fortalecer a comunhão na célula. Eu gostaria de enfatizar aquela última estrela da página 32. Pelo estímulo do crescimento espiritual uns dos outros, encorajando-os a vivenciar as atmosferas de amor, alegria e fé. Agora, página 33. Agora, função 4. Treinamento de líderes, estou na página 33. Uma igreja baseada em células sempre produz muitos líderes de qualidade. E essa produção acontece no contexto da célula. Para alguém se tornar perito em qualquer coisa que fizer na vida, ele terá que aprender aquilo pela prática, não somente pela teoria. Todo mundo leia comigo a terceira estrela lá, nenhum líder. Vamos lá, lê todo mundo em voz alta. Nenhum líder é perfeito. Por isso, não podemos colocar expectativas tão altas que ninguém preencha os requisitos, mas devemos procurar líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Amém? Um pedreiro não aprende a construir belas casas apenas fazendo um curso numa sala de aula. Ao contrário, ele anda com pedreiros, trabalha como ajudante pedreiro e logo já começa a erguer suas próprias paredes. Semelhantemente ao treinamento pedreiro, o campo de estágio onde os líderes da célula são treinados é o contexto da própria célula. Aí que está o segredo, um dos segredos do nosso jeito de levantar líderes, é o discipulado um a um e o trabalho na prática da própria célula. Nós não só ensinamos a teoria, que será enriquecido com oferta de cursos e treinamentos diversos. Essa igreja tem um gráfico bem definido chamado trilho de liderança, onde estão bem delineados todos os passos que alguém percorre. Muito bem. Agora, crescimento e multiplicação. Função 5, na página 34. O princípio da multiplicação. Multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, animais, plantas, tudo se multiplica. O primeiro mandamento de Deus ao homem, diga irmãos, primeiro mandamento, foi para crescer e multiplicar-se. Há custos envolvidos na multiplicação, mais trabalho, mais problemas, porém também mais frutos, mais retorno e mais alegria, aleluia. Aqui nós vemos várias ilustrações bíblicas de multiplicação, não vou ler todas, mas eu quero enfatizar as últimas 2 estrelas dessas ilustrações. A visão e o método de Deus no Novo Testamento para realizar o trabalho é a multiplicação. Discipulado não é
a visão e o ministério de qualquer igreja ou organização em particular. Discipulado é a visão e o ministério do próprio Deus. É a própria palavra que diz: ide, fazei discípulos, crescei e multiplicai. Considerações sobre a multiplicação. As células não se dividem, elas se multiplicam em unidades gêmeas, com as mesmas características, mesmo código genético. As células eclesiásticas funcionam como as autênticas células do corpo humano, onde a vida da igreja local se encontra sintetizada em todos os seus variados aspectos, como adoração, intercessão, evangelismo, crescimento espiritual, assistência social e etc. Considerações sobre a multiplicação. As células não se... Bem, nós já falamos isso. A última estrela lá. Para garantir a qualidade da célula... O que está escrito lá? Para garantir a qualidade da célula, o que, irmãos? Muito bem. Ela não deve ficar muito grande, tá? Por isso que o bom líder de célula, ele trabalha preparando novos líderes logo no começo da célula. Porque se ele não preparar para o futuro vai pegar de surpresa. E a célula vai ficar grande demais e a qualidade da célula vai baixar. Está entendendo? Diga essa frase: quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Por isso, irmãos, é extremamente necessário o bom líder de célula pensar lá na frente. E quando a célula está começando, ele já está pensando quem vão ser os novos líderes. E ele já começa a investir, leva para o Tadel, faz o TLC, faz os cursos. Está investindo nos novos líderes muito antes da data da multiplicação. A célula acabou de começar a existir aquela nova célula. Aquele novo líder já está sonhando com quem são os futuros líderes, já está investindo muito tempo e muita vida neles. Então, para garantir a qualidade da célula, ela não deve ficar muito grande, para que haja sempre uma atmosfera de família, de intimidade e de compartilhamento. Muito bem. Tem muitas coisas maravilhosas escritas aqui, que eu não vou enfatizar agora por causa do nosso tempo, mas você em casa poderá estudar, são preciosíssimas. Agora, a qualidade é a chave para a multiplicação, mas eu gostaria também de falar um pouco aqui no final da página 35 sobre a importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação da célula. Alvos não são sonhos mirabolantes, calcados numa fé otimista humana sem base na palavra de Deus. Alvos são possibilidades reais de conquista ainda acontecidas, traçando um mapa ousado e seguro de como chegar lá. Alguém já disse que se você estiver mirando em nada, certamente acertará em cheio. Vamos todos ler em voz alta, por favor, todos juntos. Toda célula precisa ter uma data predefinida na qual ela se multiplicará. O momento para a definição dessa data não é quando a célula cresce e se torna madura, mas desde o início. Muito bem. Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Mas nós vamos agora para a lição 4, tá bem? Vamos lá. Lição 4, o compartilhamento na célula. São quantos fatores indispensáveis que todas as células devem ter nas suas reuniões normais de célula. Irmãos, são quantos? 8. Então são 8 coisas, escuta bem, que você deve praticar na reunião normal da célula. Não quer dizer que que tem uma ordem certa, não quer dizer que você não pode usar muita criatividade e ser dirigido pelo Espírito Santo, mas essas 8 coisas não devem deixar de acontecer numa reunião normal da sua célula, tá certo? Primeira coisa é o louvor e adoração. Isso já falamos muito em outras lições anteriores, e vocês poderão estudar aquelas lições para saber mais. A segunda coisa é os avisos da agenda. Eu estou na página 37, viu, irmãos? Avisos da agenda. Qual é o aviso principal que você deve dar toda a reunião de célula? O culto de celebração. E você deve dar de uma forma empolgante, uma forma maravilhosa. Porque, irmãos, nós temos notado, é uma coisa impressionante, que
que assim como uma igreja de duas asas, ela decola e voa poderosamente. Quais são as duas asas? A igreja que está em células e no culto de celebração. Tem igrejas que falam, não, culto grande não é importante, só células. Ela só tem uma asa. Outras igrejas falam que não, grupo pequeno, células se quiser, mas não é tão importante. O importante é não pode faltar o culto, só tem uma asa. Mas aquela igreja que enfatiza as duas coisas, todo mundo nas células e todo mundo no culto, aquela igreja decola e voa. Se ela tiver só uma asa, ela vai voar em círculos no máximo, mas ela não vai realmente chegar a lugar nenhum. Assim também é o cristão individual. Eu tenho visto, se alguém perseverar em congregar no culto de celebração e na célula, e ele não abrir mão, e ele ficar perseverando, e ele também for fiel no discipulado, ele vai decolar, voar e ser um sucesso na vida, mais cedo ou mais tarde. Ele pode ser cheio de doenças interiores, cheio de traumas, cheio de problemas, mas se ele perseverar, tanto nas células, como no culto de celebração, na célula, como no culto de celebração e no discipulado, nessas três coisas, ele vai decolar, ele vai voar. Agora, qual é a quarta coisa mais importante depois dessas três? Essas três, na nossa opinião, a opinião da Igreja da Paz é a mais importante: culto de celebração, célula e discipulado 1 a 1. A quarta coisa são as classes da Escola Ministerial Paz. Mas tanto eu, como o pastor Ivanildo, como todos os pastores da equipe pastoral e a nossa liderança também, todos nós reconhecemos que essas classes só vão ter o impacto desejado de transformação e de informação e de formação de líderes, se aquele líder tiver primeiramente e continuamente congregando no culto de celebração, na célula e sendo discipulado 1 a 1. Então, por isso que na célula sempre vai ter novos convertidos, visitantes. Então o líder de célula tem que ter formas bem criativas de falar sobre o culto de celebração com empolgação. Sempre, toda célula ele deve até pensar em maneiras criativas, diferentes. Não falem sempre da mesma maneira. Talvez alguém possa dar até um pequeno testemunho, como a mensagem Deus usou no culto de celebração, ou como alguém foi curado no culto, enfim. Aquilo vai estimulando os outros para quererem participar do culto de celebração também. O bom líder sempre transfere o crescimento para a igreja mãe. Eu sempre gosto de dar essa ilustração. Eu creio que eu não dei no TLC ainda, e mesmo se eu dei, é bom dar de novo, é bom ouvir. Veja bem, nós sabemos que Jesus que é o tronco e nós somos os galhos e tal, mas nessa ilustração que eu estou dando, é um outro tipo de ilustração que eu estou dando, tá? Preste atenção. A igreja mãe, a igreja é o tronco, e a célula é o galho. O que faz uma célula dar muito fruto, ganhar muitas almas e cuidar bem delas? É se aquela célula estiver bem ligada ao tronco. Está entendendo? Eu nunca mais ouvi isso. Aqui em Fortaleza eu nunca ouvi, graças a Deus. Em Santarém, quando a gente estava começando a implantar células, eu ouvia isso assim, de vez em quando, de algum líder de células, falava assim: pastor, a minha célula é uma bênção, é tão legal. As pessoas e os irmãos e os novos convertidos e até os visitantes, ou os que nunca foram para a nossa igreja, eles gostam tanto de ir lá. Inclusive, pastor, tem muitos irmãos que nem vão para a igreja, mas nem vão para o culto de celebração, mas para a célula eles vão. Como eles gostam! O que aquele líder de célula não estava entendendo é que ele mesmo estava mostrando como ele estava errado. Como ele não estava sendo um bom líder de célula. Porque o bom líder de célula, ele sempre transfere o crescimento para a igreja mãe. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Escuta bem. É natural que quando a pessoa está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, quando é bem novinho convertido, é natural que às vezes só vai para a célula. Mas logo, se você não ajudar aquele novo convertido também a ser fiel no culto,
ele só vai ter uma asa. Se você quiser que ele decole espiritualmente, você vai procurar ajudá-lo a estar tanto no culto de celebração como na célula. Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu falar outra coisa aqui para você que é interessante. Reflita comigo. Qual é a razão da existência da célula? Para que a célula existe? Eu vou talvez se espantar quando eu disser isso. Mas a célula existe por uma razão somente. É para ajudar a igreja mãe a crescer. Mas, escuta bem, não é só crescer numericamente, tá? É para ajudar a igreja mãe a crescer em 3 maneiras. Primeiro, para ajudar a igreja mãe a crescer em intimidade com Deus, em espiritualidade. Então a célula vai ajudar os membros da igreja a serem mais espirituais, mais íntimos com Deus, crescer, serem edificados. Então crescer verticalmente. Segundo lugar, a célula existe para ajudar a igreja mãe a crescer horizontalmente, em comunhão uns com os outros, pastoreando uns aos outros, discipulando uns aos outros, cuidando um dos outros, e em comunhão no purê de batata. Então a célula existe para ajudar a igreja mãe a crescer horizontalmente. E a célula também existe para ajudar a igreja mãe a crescer exteriormente, ou seja, alcançando novas pessoas e cuidando bem delas. Alcançando novas pessoas e cuidando bem delas. Mas a célula também existe para gerar líderes. Mas líderes para quê? Para ajudar a igreja de Jesus a crescer. Não é para... A célula não existe como um fim em si. A célula, se a pessoa só gosta da célula e aquele líder de célula não tiver a habilidade e a unção e a graça de transferir o crescimento para a igreja mãe, ele está fora da visão, ele está errado. É como um galho. Se aquele galho quer dar fruto, só tem um jeito, é se ele receber seiva do tronco. Se ele não estiver recebendo seiva do tronco, aquele galho vai secar e não dar fruto. Ou se não, se ele estiver dando fruto e está desligado do tronco, é porque ele criou raízes próprias, está criando um monstrinho, alguma coisa perigosa lá, tá? Então, tem que ajudar a transferir o crescimento para a igreja mãe. Por isso que esse momento dos avisos, muito importante, para manter toda a igreja coesa, numa só visão, numa só linguagem, numa só direção. Isso é muito importante. Terceiro fator indispensável a todas as células é a oferta da célula. Depois nós vamos explicar mais sobre isso. A quarta coisa é a oração abençoando os alimentos da marcha. Tá certo? Página 38. Passar a visão. Sempre tira alguns poucos minutos, mas passe algum aspecto da visão. Testemunho, nós vamos falar um pouco mais sobre o testemunho, mas olha, pode ser testemunho de conversão, pode ser testemunho de cura, pode ser testemunho de bênçãos financeiras, de intervenção sobrenatural de Deus, pode ser testemunho de casamento, como Deus mudou seu casamento, como Deus transformou sua família, tá? Outra coisa, palavra com criatividade, já falamos muito sobre isso, sobre ministrando a palavra na célula, e vamos falar um pouquinho mais hoje também. E a oitava coisa, oração pelas necessidades, de maneira dinâmica e criativa, alguém delegado pelo líder da célula pode ministrar esse momento. Aí tem muitos detalhes bonitos, irmãos, muitas ideias fenomenais da caixinha fechada, do cartaz, enfim. Por favor, líder de célula, use essa apostila como um manual, pegue ideias aí. Eu não vou poder agora ler tudo isso, nem pedir você para ler agora em voz alta, que eu estava com plano, mas nosso tempo é pouco. Mas você depois tire um tempo aí para ler essas ideias criativas, seja criativo na hora de orar pelas necessidades das pessoas. Agora, além dos fatores acima, podemos e devemos fazer um apelo evangelístico, sempre que haja pessoas não crentes na célula, e sempre que o Espírito Santo assim dirigir.
Não insista muito, não force ninguém, não fale da religião dos outros. Lembre-se que você quer que eles, e assim haverá outras oportunidades. Se eles não se converterem logo, de primeira, você vai cuidar, amá-los, mais cedo ou mais tarde estão convertendo, isso é questão de tempo, aleluia. Alguém deve cuidar para que sempre haja comes e bebes ao final da célula, ainda que seja algo simples e barato, né? Como pipoca ou cafezinho com biscoitos, né? Pode ser uma coisa bem simples, pipoca e água gelada, não é pecado, irmãos, amém? Agora, se a sua célula tiver um pouco mais condições, pode ser coisa mais refinada, né? Um soufflé de... Não, estou brincando, mas pode ser coisas assim legais também. Mas eu sugiro, sem ser nome de japonês, que não tenha que ser um banquete toda vez não também, porque aí fica difícil reproduzir isso e multiplicar isso nas outras células que você vai fundando. Mas dependendo das condições das pessoas que estão trazendo o lanche, pode ser um lanche joia também, legal. Mas ninguém tem que sentir assim, constrangido em trazer algo que é fora do seu orçamento, tá certo? Deve-se dar bastante atenção para os visitantes. Mas, daqui um pouco vou falar um pouco mais sobre isso. Esse momento deve ser encorajado e praticado com toda atenção. Naquela hora do lanche, aí em vez de dois irmãos ficar batendo papo aqui, e um visitante fica lá assim, comendo lanche. Não, pelo amor de Deus, você deve, depois você conversa com seus irmãos, todo mundo deve rodear, os homens vão rodear esse homem que está visitando, as mulheres vão rodear aquela mulher, e eles vão ser o centro de atenção. Aproveite na hora do lanche, para investir nos visitantes e nos novos convertidos. Mas deixa eu falar um pouco sobre visitante. Não sei se você já notou aqui no culto de celebração, eu nunca chamo visitantes de visitante. Não sei se você já notou isso. Eu sempre falo, quem está nos honrando com a sua presença pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu não chamo de visitante, sabe por quê? Se você chamar alguém de visitante, ele poderá pensar, só sou visitante. Então só estou visitando, não tenho um compromisso. Mas se você falar, não, você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, é porque vai ter a quarta, quinta, décima, centésima. Você está entendendo? Então eu falo, nós já consideramos você aqui. Isso é questão de fé. E eu tenho fé que se alguém vem pela primeira, segunda, pela primeira vez, já dali em diante não é visitante mais, já é de Jesus, aleluia. Amém? Você tem essa fé também? Amém? Orientações práticas para o compartilhamento da palavra. Estou na página 39, mais para o final dela. Não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar. Não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Estimule o compartilhamento de problemas e lutas pessoais com a célula. Todo o testemunho deve ser para edificar e motivar a célula. Nunca permita, estou na página 40, nunca permita discussões doutrinárias. Não deixe que uma pessoa monopolize esse tempo falando excessivamente. Não permita que um irmão exponha a falha do outro e não tente ter todas as respostas. Agora eu gostaria que todos lessem comigo essa próxima estrela, que é justamente a quinta estrela da página 40. Vamos todos ler em voz alta. A regra geral para o líder esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Isso libera tensão, relaxa o corpo e descansa o nosso espírito. Toda a célula se ressente de um líder constantemente melancólico, mísero e queima. Olha para o seu vizinho e dê um sorriso bem grande para ele. Agora, todo mundo lê também em voz alta essa próxima estrela. Todo mundo em voz alta. Lembre-se sempre de deixar o Espírito dirigir a reunião. Deus pode usar alguém nesse momento de compartilhamento e dar uma virada na reunião. Seja sensível a isso. Irmãos, você tem que ser sensível. Teve uma célula, não foi aqui em Fortaleza não, mas teve uma célula que na hora que ele estava adorando, alguém sentiu pelo Espírito de apagar as luzes.
e foi e apagou as luzes. Irmãos, o poder de Deus desceu, todo mundo começou a chorar, o fogo desceu. Só que aí, sabe o que aquela célula fez? Todas outras reuniões, toda vez que eu adorar, apagava a luz. Aí não. O Espírito Santo dirigiu uma vez, mas não quer dizer que agora você vai criar uma doutrina em cima daquilo, uma regra, você está entendendo? Você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Então, eu gostei muito dessa estrela. Vamos ler de novo em voz alta, todos juntos. Lembre-se sempre de deixar o Espírito dirigir a reunião. Deus pode usar alguém nesse momento de compartilhamento e dar uma virada na reunião. Seja sensível a isso. Conduza o compartilhamento fazendo perguntas aos membros. As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que elas têm de ouvir. Você sabia que para alguém crescer espiritualmente, ele tem que dar e ele tem que receber. Ele tem que ouvir muito a palavra, mas ele também tem que falar a palavra. Você sabia que para você crescer espiritualmente, não basta só ouvir a palavra, você tem que falar. Por isso que a Bíblia fala, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Você quer ter a força para fazer o que está escrito na palavra? A Bíblia diz que você tem que falar dia e noite da palavra. Não é só ouvir não, você tem que falar. Então, a gente vem para o culto de celebração para ouvir. A gente vem para o Tadel para ouvir. Mas você vai para a célula para falar. Você não vai para a célula para aprender alguma nova revelação. Você não vai para a célula para ouvir. Você vai para a célula para falar. Por isso que crente de igreja tradicional, às vezes não entende nossas células. Poxa, uma igreja tão profunda, que na pregação de domingo, nos estudos da Escola Ministerial Paz, tem cada profundidade, mas a célula é muito simples. É de propósito isso, porque a célula é feita para estimular todo mundo para falar, porque é falando que você vai crescer. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você tem que falar a palavra. Enquanto ela sai da sua boca, ela vai ajudar você a crescer. Perguntas envolvem o grupo. Perguntas edificam relacionamentos. Perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades das células. Agora, mais uma vez, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas o pastor Ivanildo está de parabéns. Ele incluiu aqui coisas fantásticas nesse próximo ponto. Como elaborar boas perguntas. Líder de célula, preste atenção que eu vou dizer aqui. Isso aqui é o coração da reunião da célula. O coração da reunião da célula é a palavra de Deus. E você, como bom facilitador, porque você, líder de célula, não é o pregador da célula. Você não é o mestre ou o professor da célula. Você é o facilitador. Como facilitador, você deve saber elaborar boas perguntas que vão estimular o envolvimento de todos, ou de pelo menos todos que querem participar. Vai estimular os outros a responderem com criatividade aquelas perguntas. Especialmente eu quero encorajar aquela segunda estrela da página 41. Boas perguntas são abertas. Muito importante aquele parágrafo. Outro parágrafo muito importante é aquela penúltima estrela dessa parte que fala: boas perguntas estimulam a honestidade. Muito jóia. Muito bem, vamos continuar agora na página 42. Como ministrar uma boa oferta. Você sabia que muitos cristãos, pastores e líderes, por não saberem como ministrar uma boa oferta, eles acabam prejudicando e, num certo sentido, roubando a oportunidade de ser muito abençoado dos seus membros. Igrejas e células que não sabem ensinar e estimular uma boa oferta, estão fazendo com que aqueles irmãos sejam mais pobres, espiritualmente e até financeiramente.
porque é dando que se recebe. Se você estivesse ganhando lucro com isso, seria um pouco estranho, não é mesmo? Mas ninguém está. Eu gostaria de que ninguém conversasse, por favor. Escuta bem. Você, por exemplo, vamos supor que aqui um domingo só entre R$200 em todas as 4 ofertas. E vamos supor que no próximo domingo entrasse R$200 mil. Nós, pastores, vamos ficar recebendo o mesmo tanto que a gente recebe, porque o que a gente recebe é um padrão, e aquele padrão é o mesmo. Se entrar muito, a gente não vai receber mais. Se entrar pouco, nós não vamos receber menos. A gente sempre vai receber aquele padrão. Então, por isso que a gente fala de oferta abertamente, porque nós somos transparentes. Na reunião de membresia, na reunião de membros, a gente sempre fala abertamente, e nós não temos nada a esconder. Agora, a verdade é o seguinte, que eu e você, se eu amo a Deus, e se eu amo a obra de Deus, eu vou ser uma pessoa liberal, eu vou contribuir muito, e de uma forma liberal. E se eu não amo a obra de Deus, eu posso até pensar que eu amo a obra de Deus, mas se eu não estou contribuindo muito, então eu estou provando que eu não amo a obra de Deus, nem amo a Deus tanto. Agora, você fala, não, eu não dou mais porque eu não tenho. Se você só tem R$2, você só deu R$1, você deu muito, meu irmão. Você deu 50% que você tem. Agora um cara que tem R$2.000 e deu R$100, ele deu muito menos do que você, que deu R$1. Está entendendo? Muito menos. Então Deus não olha para a quantia de reais, Deus olha para a porcentagem, a quantia de sacrifício, de amor, de sinceridade, de querer honrar a Deus, de querer realmente participar, de querer, sabe, alguém disse, olha, nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias, né? Se você não tem nada para dar, arranca o botão da camisa, mas dá alguma coisa para Deus. Tem um coração generoso, um coração desprendido, que você quer ajudar na obra de Deus, aleluia. Está entendendo, queridos? Esse tipo de coração desprendido, que ama a obra de Deus. Então, como ministrar uma boa oferta? A palavra, olha aqui o que aqui fala: a oferta, além de um ato espontâneo de adoração ao Senhor, demonstra nossa gratidão pelo seu amor, sua graça e suas provisões em nossa vida. Os membros devem entender a seriedade do trabalho que a igreja realiza e sentir-se parte desse grande projeto. A igreja realiza um poderoso trabalho missionário na região metropolitana e cidades do interior. Presta auxílio social a centenas de pessoas mensalmente. Muito dessas coisas aqui sobre oferta, anos atrás, Deus me deu, porque eu comecei a ver, quando eu visitava algumas igrejas nossas, lá do interior, elas eram tão pobres. Eu visitei uma igreja da Paz, lá de Juruti, onde eu estava pregando, ela era muito pobre, e eu via que eles não sabiam ministrar oferta. Então nós começamos, eu fiz esse estudo aqui, a grande parte desse estudo de como ministrar uma boa oferta, Deus me deu. E aquela igreja, lá de Juruti, só para você pegar uma ideia, isso é lá no interior da Amazônia, uma cidadezinha que chama-se Juruti. Hoje é um grande prédio, uma igreja muito abençoada, e a igreja até climatizada, ar-condicionado. Isso é lá na Amazônia, meu irmão, porque aqueles irmãos aprenderam a contribuir na obra, e olha, prosperaram. Deus começou a derramar todo tipo de bênção sobre eles e sobre a obra missionária. Estão fundando tantas igrejas. É uma igreja abençoada, porque quando você é liberal para com Deus, Deus é liberal para com você. Agora, a mesma verdade aplica. Às vezes a pessoa não sabe, por que Deus está sendo tão mesquinho comigo? Não tem que nem responder, né? Porque você está sendo mesquinho para com Deus. Você quer que Deus seja liberal para com você? Seja liberal para com Ele, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: você não tem mão de vaca, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, versículo 4, versículo 7, aí no começo da página 43, que texto poderoso. Nunca ministre oferta como se estivesse pedindo desculpas por ter que fazê-lo. Você está pregando a pura palavra de Deus. Se você estivesse pregando outro assunto da palavra de Deus, você agiria assim? Você falaria assim: olha, irmãos, vocês vão me perdoando, por favor me perdoem, mas sabe, a Bíblia fala que é pecado adulterar, eu fico com vergonha, me perdoem, mas vocês não devem adulterar, tá, irmãos, por favor.
Que coisa feia. Não, a Bíblia diz que é pecado adulterar, não é para adulterar. A Bíblia diz que é pecado ter mão de vaca, é pecado ter mão de vaca. Amém? Isso é verdade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Continua. Quando você ministra ofertas, Deus está concedendo ao povo a graça de ser abençoado. E você é o canal que Ele está usando para tal. Você pediria desculpa se estivesse doando um carro para a pessoa da célula? Por exemplo, meu irmão, você chegaria, irmão, você me perdoa tanto, mas me perdoe, mas eu tenho um carro zero que eu vou te dar de presente. Ridículo. A mesma forma também é você estar dando uma oportunidade daquela pessoa prosperar e você vai pedir perdão para ela? É ridículo isso. Por isso que quando eu ministro oferta, eu sempre falo, eu quero te dar uma grande oportunidade agora. De primeiro lugar, honrar a Deus, amar a Deus, demonstrar gratidão a Deus. Em segundo lugar, de você semear no melhor solo que existe, que é o solo do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre ministro ofertas, dando às pessoas o privilégio de participarem de uma graça especial de Deus. Como preparar e comunicar seu testemunho pessoal? Aqui tem muitas dicas fenomenais. Nós não vamos poder aprofundar, mas você poderá estudar melhor em casa. Mas veja aqui, no final da página está escrito aqui: siga um esquema de 3 itens. Diga 3 itens. O primeiro item é o que, irmãos? Antes, como era a sua vida antes de receber a Jesus Cristo, página 46. Segundo item é o que? Como você recebeu a Cristo. E o terceiro item é depois, o que aconteceu depois de você receber a Cristo. Agora a página 47. O que não fazer ao preparar e apresentar seu testemunho pessoal? Não fale muitas frases que reflitam negativamente sobre igrejas, organizações ou pessoas, tá? Não fale em nome de outras igrejas, outras denominações. E mesmo sem falar o nome delas, não fica falando negativamente delas. Eu fui para muitas igrejas, nenhuma prestou, mas estou na igreja da paz, agora é uma bênção. Misericórdia. Meu irmão, se você falar assim, sabe o que você está falando? Você está falando contra o corpo de Cristo, querido. Nós amamos as outras igrejas, não vai falar mal de outras igrejas para nós não, porque nós defendemos e amamos as outras igrejas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Evite mencionar denominações ou igrejas pelo nome, inclusive a católica ou outros grupos religiosos. Evite falar como se estivesse pregando, fale seu testemunho como se estivesse conversando. Não use termos vagos, como alegre, cheio de paz, feliz ou mudado. Eu lembro do irmão lá em Santarém que foi dar o testemunho dele e falou assim: não, eu estou muito alegre porque essa vida com Jesus é muito alegre, porque eu fiquei muito cheio de alegria, porque realmente Ele me deu muita alegria. Aí ele ficou tão nervoso que ele sentou. Aí eu peguei o microfone e falei: irmãos, ele está muito alegre, irmão. Mas eu prefiro um testemunho daquele do que um testemunho que chega lá na frente e conta as misérias e as mazelas. Isso não é testemunho não, isso é testemunho, né? Então eu prefiro um pequeno só sobre alegria do que, né? Evite usar palavras bíblicas ou clichês muito evangélicos, tais como salvo, convertido, condenado, ímpio, bênção, poder, tribulação ou pecado, sem tornar claro o que você quer dizer. Essas palavras não são entendidas por muitos não cristãos. Esse estilo de apresentação tem muitos bons conselhos e também como apresentar seu testemunho, muitos bons conselhos.